Olá, seja bem-vindo ao Em Pauta dessa semana, que debate um tema polêmico que divide opiniões na sociedade. São os testes em animais. Você é contra ou a favor? Comigo aqui no estúdio da TV Universitária, Breno Lintz, que é fundador da APA, Associação de Proteção dos Animais, e também do Bicho Sem Grilo. Janine França, professora de bioética do curso de zootecnia da UFO, e também o Alcino Eduardo Bonella, professor de ética e bioética do curso de filosofia e ciências da saúde. Bom, no mês passado, ativistas invadiram aí para libertar 100 cães da raça Beagle, o Instituto Royal em São Roque, região de Sorocaba, São Paulo. A questão da legislação brasileira, a Constituição Federal, a Lei Federal 11.794, ela permite o uso de animais para testes aí de medicamentos. No entanto, desde que não haja sofrimento ou mesmo dor nesses animais. Janine, em relação aos testes em animais aí, realmente cabe essa questão? É observado o sofrimento ou os maus tratos dos animais? Bom, primeiramente, em relação aos medicamentos, né, que é uma área mais debatida, todo teste que for realizado, quer seja da indústria de farmaco, né, quer seja na área PET, que é a minha área de atuação, ela exige que sejam seguidos protocolos, né? Quais são esses protocolos? Como você já mencionou, a Lei 11.794, né, ela cobra que a sua pesquisa, o seu teste, a finalidade daquele teste, né, o porquê de se usar os animais, qual que é o resultado? É uma ciência, é um resultado, digamos, inovador, né? Então, tudo isso é cobrado de nós como pesquisadores. Eu não atuo na área de farmácia, só atuo na área de nutrição PET. Então, quando nós vamos desenvolver uma experimentação, né, então qual o número de animais que nós vamos utilizar, esses animais, qual o tipo de procedimento esses animais vão sofrer, né? É necessário que esses animais fiquem de jejum, não é? Eles recebem água, alimentação, qual a área que esses animais se encontram, no final da pesquisa, o que são feitos com esses animais? Né? Na indústria de farmaco é um pouco mais complicado e contestado. Isso vem de tempos atrás, né, quando eram feitos aqueles testes dermatológicos, né? Sim, um teste chamado de irritação dos olhos, né, lá em 1927. Esses testes eram realizados para quê? Para ver o potencial efeito de amaciantes, de cosméticos nos animais, para depois ir para o comércio e utilização nos seres humanos. E nesses testes, sim, eram utilizados um grande número de animais, né? Então se utilizava 200, 300 cobaias, se utilizavam muito coelhos, né? E como esses animais são criados, né, nesse centro? Geralmente você tem biotérios. Então esses animais são criados num protocolo onde você tem o mesmo tratador, uma mesma manipulação, né, um mesmo manejo diário desses animais. Só que nessa parte de teste farmacológico, esses animais, sim, eles estavam sofrendo com essas questões todas, né? Porque aquele animal, ele ficaria ali 2, 3 dias para ver qual o resultado desses fármacos, desses produtos de limpeza de forma geral. Todo tipo de animal é testado, no caso? Não, nem todo tipo de animal. Os mais utilizados por fácil manuseio são os ratos, né, os albinos, os camundongos, os coelhos, né? São os mais utilizados, né, e principalmente na indústria de farmaco. Os cães e gatos também são utilizados. Os cães com mais frequência, mas em menor percentual, né? Os mais utilizados geralmente são coelhos, ratos, né? Os albinos, pela facilidade de convivência, de trato e de manipulação desses animais e até pelo seu comportamento. E o acondicionamento desses animais? Então, o acondicionamento desses animais, no caso desses animais de biotério, né, são ambientes controlados, totalmente controlados, né? Então, não é qualquer pessoa que pode lidar com animais, não é qualquer pessoa que pode realizar o tipo de teste, experimentação e de manejo desses animais. Tirando isso de biotério e levando mais para o lado, que também é um biotério, mas mais para o lado de centros de experimentações, no caso que trabalham com nutrição, né? Como esses animais são criados? Esses animais chegam para a gente filhote, né? Lá é feito toda a área de sanidade, de vacinação desses animais. Esses animais são criados em baias, né? Como eu disse, essas baias, elas têm extensões, que são extensões de solário. Esses animais precisam ter essa extensão, né? Esse contato com o sol. E além disso, o que nós temos? Nós temos que ter uma área de convivência. Isso é muito questionado.
Por quê? Quantos dias da semana? Na verdade, esses cães eles têm que ter uma convivência diária. Todos os animais que ali são criados, eles têm que ter uma área de convivência diária. Né? Por quê? Porque senão esses animais vêm a apresentar problemas de agressividade, tá? Podem ser relatados. Problemas comportamentais, que são os problemas que a gente chama de comportamentos estereotipados. O que são isso? São problemas de confinamento. Né? Então esse animal ele fica confinado, ele fica sem um contato prévio, digamos, com animais de outras espécies. Né? Se a gente for ver o cão na natureza, ele vem de matilhas, né, de origem ali, de lobos e etc. Então ele tem um comportamento. Né? Então, dentro da pesquisa, isso também, quando se possível, lógico, a pesquisa ela vai trabalhar no sentido de minimizar todo esse estresse, né? Não, vamos criar um animal somente isolado. Né? Isso a gente contribui para maus tratos. Mas, ao final, é realizada a eutanásia quando o animal é submetido a um grande número de testes, ou não? No caso da nutrição, não. Na nutrição, porque nós estamos trabalhando só com alimentação. No caso de fármacos, sim. Se esse animal é submetido a uma dosagem, quer seja de fármaco ou de algum cosmético, enfim, né, para testar o nível de segurança, esse animal, ao final do teste, ele é sacrificado, como era realizado lá atrás. Né, nos testes que eu citei, teste de irritação dermal e irritação de olhos. Então, se pegava, então, teste até chamado de dose letal, era testado em 200 cobaias. Quando se atingia 50% da morte desses animais, o teste perdurava para ver possíveis interações a mais desses compostos com organismos. E no final, todas as cobaias eram sacrificadas, ou seja, 100% dos animais. Breno, na sua visão, existe a questão do sofrimento do animal em todos os casos de experimentação? Eu não posso ficar só no meu conhecimento, minha convivência com animais para fazer uma discussão dessa. Então eu leio, busco, pesquiso e eu trouxe para vocês as pesquisas que foram realizadas recentemente com o neurocientista canadense Philip Lowe, que é um dos maiores neurocientistas do mundo. Ele lidera um grupo de 190 neurocientistas do mundo inteiro que trabalham só no primeiro mundo, que nem Brasil eles conhecem. E eles atestaram agora, este ano, num documento que foi feito numa Assembleia Geral que eles se reúnem para discutir os caminhos das pesquisas, que todos os animais têm sentimento, dor, independentemente de como são criados. E ele disse o seguinte, isso é o neurocientista canadense Philip Lowe, ele está empenhado num trabalho para tentar arrumar uma cura para o Stephen Hawking, que é aquele físico que vive numa cadeira de roda. Eles são muito amigos e tal, e fizeram. E nas pesquisas que eles realizaram e detectaram isso e soltaram no manifesto, ele disse o seguinte: o mundo gasta 20 bilhões de dólares por ano, 20 bilhões de dólares por ano, matando 100 milhões de vertebrados em pesquisas médicas. A probabilidade de um remédio advindo desses estudos ser testado num humano, olha bem, de 100 milhões de vertebrados que eles matam, a probabilidade de vir testar em humano é apenas de 6% de teste. Desses 6%, menos de 50%, muito menos do que 3% dá resultado. E ele diz o seguinte, é uma péssima contabilidade. O primeiro passo é desenvolver abordagens não invasivas. Não acho ser necessário tirar vidas para estudar vida. Penso que precisamos apelar para a nossa própria engenhosidade e desenvolver melhores tecnologias para respeitar a vida dos animais. O professor vai falar de ética aqui. É perfeito e é bom que a população saiba as coisas que acontecem em Uberlândia e aqui na Universidade Federal. Porque aqui na Universidade Federal, há um tempo atrás, eu com 6 estagiários do curso de Direito, fomos na Farmaco, na parte da Farmaco aqui.
E uma professora nos explicou, eu dou até o nome da professora, porque ela falou que era desnecessário o que eles faziam lá, professora Jussara, me explicou o seguinte: para mostrar para os alunos aqui da Farmaco o que acontece no animal, basta que haja uma filmagem e os próximos alunos receberão a filmagem e não precisarão de experimento em animal vivo. Aí tinha um só professor que contestava isso, dos 18 que tinha na Farmaco. 17 não faziam mais esse negócio. Ele tinha o prazer de abrir um animal para que o aluno observasse o sistema nervoso vivo. Qual a utilidade disso? São essas aberrações que eu sou contra. Na indústria de laboratórios e medicamentos, médicos recebem dos laboratórios que produzem stand propina para que seja indicado aquele tipo de material. Você tem visto corrupção dentro do judiciário, corrupção dentro do Ministério Público, corrupção dentro da polícia? Você está pensando que não existe corrupção na área médica? É de rir. Fora isso, a Johnson foi condenada a pagar 2,5 bilhões por uma multa por ter colocado remédios para serem vendidos e utilizados por ser humano sem autorização do Serviço Médico Americano. Mas uma vez que existe uma lei, não há uma fiscalização em cima disso? Não há uma fiscalização, não há seriedade por parte de muitas pessoas. Por parte de boa parte dessas pessoas que participam, não existe. Não existe. Por exemplo, os testes em animais aqui que eram feitos na medicina e na veterinária eram trazidos de animais que são pegos na rua. Agora, presta atenção numa coisa. Às vezes o animal já tem desenvolvido uma doença. O animal vai doente para ser testado. Você acha que esse teste vai valer de alguma coisa? Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já já com mais informações para você. Só é motorista quem é habilitado. Vamos combinar? Futebol não é só um esporte. Gol não é só bola na rede. E hino não é só uma música. Não no Brasil. Aqui o hino toca no peito. Futebol é uma paixão. E cada gol é uma festa. Agora a Copa vai ser na nossa casa. E a alegria vai ser tanta que não vai caber apenas nos estádios. Vai tomar conta das ruas, vai colorir o país. E vai contagiar todos que estiverem viajando pelo Brasil. Vamos combinar, a gente vai fazer bonito. Porque somos 200 milhões de brasileiros jogando juntos. Estamos vivendo um Brasil mais forte juntos. E vamos comemorar juntos também em cada canto do país. Porque somos um povo que recebe todo mundo de braços abertos. Aproveite esse momento e viaje pelo Brasil. A alegria vai rolar por todo o país. Mais do que o país do futebol, somos a pátria de chuteiras. Classificada como a profissão do futuro, o bacharel em ciência da computação é um profissional com competência no desenvolvimento de softwares e em diversas áreas da tecnologia da informação, atendendo adequadamente o mercado de trabalho. Atual, dinâmico e competente. Venha você também construir o futuro da computação. Olá, voltamos ao Em Pauta dessa semana que discute um tema polêmico e que divide opiniões, os testes em animais. Alcina, a respeito aí da ética, existem protocolos que devem ser seguidos, mas até que ponto existe a ética quando se usa animais aí para garantir a vida do ser humano? Então, quando a gente trata desse assunto do ponto de vista ético, a gente tem que considerar 3 tipos de considerações.
a consideração sobre o que é exatamente um animal, sobre como ele se comporta de modo muito parecido com os próprios seres humanos, de como ele tem senciência, ele sente, como ele tem consciência, ele percebe, e como ele tem interesses. Todos os animais que nós normalmente usamos na alimentação, no entretenimento e principalmente na pesquisa, o que nós chamamos de experimentação animal, que são os mamíferos, eles têm esse tipo de vida subjetiva. O segundo ponto é sobre o que nós fazemos com estes animais de fato. Estes animais são extensivamente usados, são extensivamente explorados e eles são extensivamente danificados pelas nossas práticas, pelas mais variadas práticas. Eles são queimados, eles são inoculados com doenças, eles são inoculados com drogas que a gente não sabe exatamente o que vai fazer com eles. Eles são confinados e, ou durante ou no final de experimentações, eles são mortos. O terceiro tipo de consideração, então, são as considerações éticas. As considerações éticas, grosso modo, no meu ponto de vista, também desaprovam a maneira como nós tratamos os animais. Em todas essas áreas, não só na experimentação animal. Aliás, principalmente na indústria da alimentação, em que bilhões de animais, e não apenas milhares ou milhões de animais, mas bilhões de animais são também confinados, são também mortos prematuramente e vivem uma vida pior do que viveriam se nós não fizéssemos isso. Mas a ética, que todo mundo já pratica, diz que nós não devemos fazer aos outros o que não queremos que seja feito a nós próprios, e também diz que nós temos de tratar os outros que tenham interesses semelhantes aos nossos da maneira como nós tratamos interesses semelhantes. Por exemplo, nós temos esses interesses em liberdade, em nos manter vivo e em ter a nossa integridade corporal e psíquica respeitadas. É isso que fazemos também com crianças muito pequenas, com idosos muito senis, com pessoas com deficiência mental. São essas pessoas que principalmente precisam ser protegidas. Ora, os animais possuem os mesmos tipos de interesses que nós, e eles também, no mínimo, possuem o mesmo tipo de vulnerabilidade que as crianças muito pequenas, que os idosos, que os deficientes mentais. Nós nunca pensamos em usar seres humanos, que seriam o melhor modelo, para descobrirmos benefícios para terceiros. Nós hoje já temos uma ideia de como fazer pesquisa de maneira ética. É fazer pesquisa que não é danosa, que não viola a integridade dos sujeitos de pesquisa, e isso já é plenamente possível junto com outras alternativas que podem ser combinadas para que a gente, então, trate os animais da maneira como eles devem ser tratados, em segundo lugar, para que a gente respeite a integridade dos animais. E, por último, a nossa maior invenção no século passado foi a invenção dos direitos humanos. Pois bem, na medida em que os animais têm interesses similares e são seres vulneráveis, a única maneira da gente garantir o bem-estar animal e da gente garantir que ele não seja tratado com crueldade e com sofrimento é garantindo-lhe direitos básicos da mesma maneira que a gente garante direitos básicos para os seres humanos. Eles não são protegidos com essas leis de bem-estar, eles não são protegidos com essa nova lei chamada Lei Arouca, e eu tenho experiência de que esse é o caso, porque eu ajudei a fundar o Comitê de Ética no Uso de Animais na UFO, e fui seu primeiro presidente, e cheguei à conclusão de que a maior parte do que fazemos é praticamente inútil, para não dizer totalmente desnecessário, o que significa que o uso de animais deveria ser a exceção e não a regra. E porque agora eu me converti à ideia de que os animais têm direitos
e não só essa história de que tem que ser um pouco melhor tratados, eu até saí do comitê e hoje tento defender, sempre que posso, que a gente tem que mudar os nossos hábitos. Deve haver também uma mudança na nossa legislação aí, Alcino. Não, eu também acredito que legalmente a experimentação animal, ou pelo menos a maior parte dela, também é ilegal. E por que eu acredito nisso? Porque a Constituição proíbe a crueldade com os animais, porque a lei de crimes ambientais, que tem muitos aspectos que são direito criminal, proíbe a morte e a violação da integridade do animal antes que se usem alternativas a esse uso. A Lei Arouca, apesar das suas falhas, uma falha, por exemplo, é permitir testes que não sejam exatamente para medicamentos, o que é um absurdo. Ninguém mais precisa fazer testes para ficar variando produtos da indústria alimentar e da indústria de cosméticos. Outro absurdo da Lei Arouca é permitir o uso danoso de animais em sala de aula. Isso também é absolutamente desnecessário. Nós podemos, por exemplo, usar um conjunto de alternativas tecnológicas, um conjunto de alternativas de residência médica e um conjunto amplo de atividades didáticas. Isso não é mais necessário nem para veterinária e nem para medicina humana. Cambridge e Oxford nunca usaram animais para treinar medicina humana, por exemplo. Porém, a Lei Arouca, que trata da experimentação, ela incorporou os famosos 3 requisitos que são da ética internacional. O requisito da substituição, quando isso for possível, e se não for possível, o requisito da redução do número de animais dentro de uma boa estatística e de uma boa metodologia. E, por último, o refinamento dos métodos. Como a Lei Arouca prevê esse tipo de diretriz, se você junta isso com a Lei de Crimes Ambientais e com a Constituição, que diz que nós não podemos tratar os animais com crueldade, na minha opinião, se formos coerentes, a gente já pode modificar de modo muito relevante a experimentação animal. Tem um ponto, a UFO tem uma resolução de ética no uso de animais, que também coloca limites éticos mais sérios e rigorosos para que cada pesquisa seja sempre uma pesquisa com sujeitos e não uma simples experimentação animal e aquilo que a gente chama de pesquisa danosa. Se você usa essas 4 referências, a gente tem que repensar, inclusive na Universidade Federal de Uberlândia, eu já vi pesquisa também com cães, com gatos, com coelhos, com camundongos, com macacos, que na sua grande maioria não seriam necessárias de serem feitas. Na UFO nós temos ainda esse famigerado ato de usar animais e de matar animais na didática, para ensinar alunos em pleno século XXI. E nós também temos uso que não é nem para experimentação de novas drogas e nem para didática, é para simples treinamento de pesquisadores. Isso tem que ser revisto, o Consul deveria tratar desse assunto, porque agora com esse problema da libertação dos cães num instituto de pesquisa, parece que todo mundo que aparece na televisão dá por líquido e certo que a gente não pode usar animais em testes de cosméticos, em testes menos sérios e também em sala de aula. O que há um mês atrás não era a opinião das pessoas. As pessoas usavam a Lei Arouca para defender que o que a gente faz com os animais era permitido. Na minha opinião, não era permitido. Eles estão absolutamente certos de que a gente não deve mais, já, a partir de hoje, usar animais de modo danoso em sala de aula, usar animais de modo danoso para a indústria de cosméticos, para a indústria de alimentação e para variações menores de medicamentos que são feitos exatamente para a indústria e renovando as patentes. Não é para descobrir nada relevante para câncer, para Alzheimer e para doenças sérias, de maneira tal que, então, tudo isso nós já temos consciência de que não é
ético, e a experimentação para aquelas questões que são muito relevantes serão a exceção e com uma bateria de alternativas junto. Essa é a minha opinião. Nesse sentido que o professor disse aí, Janine, a questão da eficácia nos testes com os animais aí. O metabolismo deles é bem diferente dos nossos. Existe uma eficácia comprovada? Então, no caso a gente chama isso de extrapolação de dados interespécies, né? Interespécies, ou seja, de espécies diferentes. Realmente, essa questão de você pegar um resultado numa espécie e tentar repassar isso para o humano, para uma outra espécie, você vai ter uma diferença, né, entre essas espécies, sim. Né? Porque senão, como se diz, né, os organismos são diferentes, as dinâmicas, né? Nós temos separação dentro dos próprios animais, que a gente, né, que é da área, separa isso em animais fermentadores, animais que, os ruminantes, os próprios ruminantes que aproveitam mais fibras, os animais que nós chamamos de não ruminantes, que são os monogástricos, né, são aqueles animais que não têm essa capacidade de utilização de fibra tão quanto os ruminantes devido à sua população de micro-organismos. Então, tudo isso vai trazer resultados diferentes, né? Porém, o que, como o professor disse, a questão de macacos, de primatas, né? Isso, algumas, né, pesquisas se embasam no quê? São os animais filogeneticamente mais próximos, né? Então, isso daria esse aval para que essas pesquisas seriam realizadas e essa extrapolação de dados feitas. Mas será que esse é o resultado ideal que teríamos no ser humano? Né? Dentro dessa questão de extrapolação para outras espécies, a gente tem aí uma incógnita. Né? Agora, levando isso para dentro da espécie, concordo com o que o professor disse dos pontos de pesquisas que não são inovadoras, tanto que isso é nos cobrado. Né? Se a sua pesquisa não é inovadora, você não precisa repetir, utilizar mais 200, 300, 400 animais para provar aquilo que já foi provado lá atrás. Né? Então, o caráter da pesquisa ser inovadora, mas inovadora como? Né? Então, hoje, eu posso falar da minha área, que trabalho com nutrição para cães e gatos, nós temos uma área que está ganhando ascensão, expansão, que é a área de nanotecnologia, de nutrigenômica, que é o quê? Através da nutrição, nós conseguimos modular genes. Modular genes para quê? Justamente para a prevenção de doenças. Né? E quando nós falamos de PET, nós estamos o quê? Nós queremos longevidade. E aí nós conseguiríamos isso, alinhando a ciência, alinhando a experimentação animal dentro da ética, daquilo que é inovador, daquilo que é certo, atendendo os requisitos, atendendo os protocolos, e aí conseguiríamos atender os dois lados. Essa é a minha opinião. Bom, diante das discussões envolvendo o uso de animais para finalidades acadêmicas, nós viemos até o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia e aqui eu converso com o Dr. César Augusto Garcia, que é o presidente do Comitê de Ética na Utilização de Animais da UFO. Esse comitê já existe há décadas. Sim, ele existe cadastrado no CONSEA, no Conselho Nacional dos Comitês de Ética na Utilização de Animais, que é localizado em Brasília, né? Obedece todas as resoluções exaradas por aquele conselho, e ele é composto atualmente por representantes de todas as unidades acadêmicas que utilizam animais em aulas ou em pesquisa na Universidade Federal de Uberlândia. O senhor bem disse que ele acompanha todas as finalidades acadêmicas com o uso de animais, independente do curso, e o nome também já diz, ética na utilização de animais. Ao longo da existência desse comitê, já foi identificada alguma irregularidade? Que tenha tido nosso conhecimento, não. Todos os projetos de pesquisa executados legalmente dentro da universidade, eles são submetidos a esse comitê de ética, podem ser aprovados ou reprovados, ou apresentarem pendências, né, e obterem, assim, autorização para a sua execução. Assim também funcionam as disciplinas, todas que utilizam animais para ministrarem aulas para os alunos, aulas práticas, elas têm que submeter seus planos de curso semestralmente a esse comitê de ética. Se não forem aprovados, eles devem ser reformulados até que o conselho entenda que esse plano está adequado, que não oferece nenhum risco à integridade física dos animais, nenhum maltrato, ou seja, causa de estresse para esses animais.
Doutor César, esse é um assunto delicado, até mesmo porque envolve as pessoas que não conhecem de perto o trabalho com animais para finalidades acadêmicas, como é realizado dentro da Universidade Federal de Uberlândia, e o comitê cotidianamente vem trabalhando junto a esses cursos, como o senhor já ressaltou, procurando assistir de perto todos os procedimentos que são realizados com finalidades única e exclusivamente acadêmicas. Exatamente. Dentro da Universidade Federal de Uberlândia, a utilização de animais se faz estritamente para pesquisas com relevância científica e também para aulas práticas, em cursos nos quais, infelizmente, ainda necessitamos da utilização de animais, porque profissionais precisam ser formados tendo conhecimentos sobre fisiologia, patologia, que envolvam essas espécies animais. E esse uso segue protocolos rígidos? Sim. Dentro do nosso comitê de ética, nós só aprovamos projetos de pesquisa e planos de curso que obedeçam rigorosamente às resoluções do CONSEA. Quero agradecer ao Dr. César pela participação, que traz aí para a gente informações muito importantes em torno do uso de animais para finalidades acadêmicas. Mas eu vou conversar também com o Dr. Francisco Cláudio Dantas Mota, é o professor da disciplina de cirurgia do curso de medicina veterinária, porque essa é uma das disciplinas que faz o maior uso de animais para finalidades, conforme já dissemos, mas volto a ressaltar, finalidades estritamente acadêmicas. Sim, correto. A disciplina de técnica operatória, nós trabalhamos com cadáveres, trabalhamos com animais que são oriundos do centro de zoonose, mas temos que deixar claro que esses animais do centro de zoonose que vêm para essa disciplina são animais que já apresentam doenças infecto-contagiosas de caráter zoonótico e que, de acordo com a lei municipal, já seriam submetidos à eutanásia. Tá? Então, esses animais, já seriam eutanasiados, eles são anestesiados no próprio centro de zoonose, são trazidos anestesiados para cá, aqueles são novamente entubados, submetidos durante todo o procedimento à anestesia inalatória e finalizou o procedimento, os alunos realizaram a aeroprática, esses animais eles são submetidos à eutanásia de acordo com as normas éticas de utilização de animais, para experimento e para pesquisa. Nesse caso, existe alguma utilização de animal cuja ele ainda esteja com vida? Não. Os animais que são utilizados, aquilo que eu te falei, ou são animais que a gente trabalha muito com cadáver, ou são animais que já seriam eutanasiados por causa de problemas de doenças zoonóticas que já seriam submetidos à eutanásia. Aí esses animais, durante todo o procedimento, inclusive o transporte do centro de zoonose para cá, a gente se preocupa até no bem-estar do animal, esses animais são mantidos anestesiados. Tá? Finalizou o procedimento, ainda anestesiado, eles são eutanasiados por aprofundamento anestésico. Mas deixo claro que são animais que já seriam submetidos à eutanásia de acordo com a lei municipal. É sólido afirmar que esses animais, quando aqui chegam, o senhor bem ressaltou que eles sofrem anestesia para estudos em cadáveres, que eles não são submetidos a estudo ainda com vida. É sólido afirmar que nenhum procedimento é realizado que causa dor até eles virem ao óbito para posterior estudo? Sim, sim. Durante todo o procedimento, esses animais são mantidos em anestesia profunda. Tá, inclusive no translado dele do centro de zoonose para a universidade. Tá, em nenhum momento esses animais voltam a acordar. Ou seja, durante todo o procedimento eles são mantidos inconscientes, eles não têm sensação de dor. Rapidinho, Breno, vamos para as considerações finais. E alternativa viável na substituição desses animais para já existem no mundo inteiro. Inclusive na Inglaterra tem uma lei onde a pessoa que morre tem morte cerebral, e ela não é doadora de órgãos porque ela assim optou, ela tem a obrigação para com o governo, por uma questão de interesse público, a doar parte de vísceras e tecidos para que os testes sejam feitos ali na hora, antes de fechar por completo a questão da morte dela. Então, o que acontece? Esses testes são muito mais proveitosos do que testar em animal. Existem mecanismos e desenvolvimento de tecnologia, como o professor falou, que já dão muita proximidade com o que a pessoa vai enfrentar lá na realidade. Então não é preciso isso. Eu concordo com o que os dois falaram, com o que os dois professores falaram, e acredito que a população também concordaria e que não haveria aquilo que houve em São Roque. É porque as pessoas que estão fazendo não respeitam isso, não tem ética e provoca a ira
daquelas pessoas que gostam de animais. Muito obrigada pela participação de todos vocês. O Em Pauta de hoje termina por aqui. Obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.